Nesse episódio a gente vai falar da classificação das constituições, tendo em vista o modo de sua elaboração. Pegue papel e caneta, sua xícara de café e venha comigo. Meu amigo, minha amiga, um dos critérios que a gente pode utilizar para classificar as constituições leva em consideração o modo de sua elaboração. Nesse sentido, as constituições podem ser dogmáticas ou históricas. A Constituição é chamada de dogmática ou sistemática quando elaborada num certo e determinado momento histórico por uma pessoa ou grupo de pessoas ou órgão constituinte especialmente criado para isso. Em nossa história constitucional, todas as constituições que já tivemos foram dogmáticas. Veja, por exemplo, a Constituição Imperial de 1824. Em 23 de junho de 1822, Dom Pedro I convocou uma Assembleia Constituinte para elaborar uma Constituição escrita para o Brasil que estruturasse um poder centralizador e organizasse uma forma de governo monárquico representativo. Essa Assembleia começou a trabalhar em 3 de maio de 1823, mas perceba que tinha uma encomenda muito clara. Tanto que, insatisfeito com os rumos que a Assembleia estava tomando, Dom Pedro I a dissolveu ainda em 1823 e criou um Conselho de Estado incumbido de criar um anteprojeto do que se tornaria no ano seguinte a primeira Constituição formal da história do Brasil. Perceba que nesse caso, por ordem do imperador, um Conselho de Estado, ou seja, um órgão colegiado, se formou para elaborar do começo ao fim uma Constituição especificamente construída para aquele momento histórico determinado. Dom Pedro e seus conselheiros tinham medo de que acontecesse com o Brasil o mesmo que tinha acontecido com as colônias espanholas da América, que se dividiram em vários países fragmentados depois da independência. O receio era de que acontecesse a mesma coisa com o Brasil. Daí Dom Pedro querer garantir um Estado centralizador que pudesse coibir eventuais movimentos separatistas. Não é por outra razão que a Constituição de 1824 instituiu um Estado unitário, com grande centralização do poder e a garantia do controle total pelo imperador através do poder moderador. Percebe que a Constituição de 1824 foi feita em um certo momento histórico por um órgão constituinte influenciada por contingências daquele período? A mesma coisa aconteceu com a Constituição de 1988. O Brasil passava pelo chamado processo de abertura política ou redemocratização, depois de anos sob um regime repressor cujos presidentes eram escolhidos de maneira indireta. Em 1º de janeiro de 1987 é instalada a Assembleia Nacional Constituinte, que, assim como o Conselho de Estado de 1823, tinha uma encomenda muito específica: elaborar uma Constituição democrática que rompesse definitivamente com o regime anterior e instituísse um Estado garantidor de um rol imenso de direitos fundamentais, tendo como base os regimes democráticos dos países europeus. A Constituição Cidadã, como é chamada ainda hoje, foi promulgada em 5 de outubro de 1988, exatamente com essas características. Perceba que nos dois exemplos tivemos constituições elaboradas em um determinado momento histórico por um órgão especialmente voltado para essa finalidade, o que faz delas constituições dogmáticas. Ao contrário da Constituição dogmática, a Constituição histórica não é elaborada de maneira sistemática por um órgão racional em um certo momento histórico, mas decorre de um lento e constante processo de construção que nunca tem fim. Um exemplo típico de Constituição histórica é a inglesa. De uma maneira geral, a gente considera que o que hoje se chama de Constituição da Inglaterra, ou mais exatamente, de Constituição do Reino Unido, teve início com a Magna Carta de 1215. De lá para cá, inúmeros acordos foram feitos entre o monarca e seus súditos, reconhecendo direitos fundamentais, estabelecendo a organização do Estado e as competências dos poderes, sempre por meio de documentos próprios que vão se juntando aí com o tempo aos já existentes, passando a fazer parte da Constituição. Observe que não há aqui
um único documento solene e formal, elaborado do começo ao fim por um único órgão, mas de um amontoado de declarações, cartas, acordos, leis e outros documentos que foram sendo elaborados ao longo dos séculos e formam em conjunto o que se entende por Constituição do Reino Unido. Essa é a razão pela qual a gente chama essa de uma Constituição histórica. Ela é fruto de longo desenvolvimento histórico e não trabalho de uma pessoa só ou órgão. Vamos sistematizar? Quanto ao modo de sua elaboração, as constituições podem ser dogmáticas ou históricas. As constituições dogmáticas são elaboradas de uma só vez, em determinado momento histórico, por uma pessoa ou órgão que produz um documento formal e racional, criando um sistema constitucional. As constituições históricas são fruto da tradição constitucional de um país através de lento e constante processo de construção histórica. Se você achou esse assunto fácil, é porque ele é fácil mesmo. Então agora aproveite para se inscrever no canal Direito Levado a Sério no YouTube para ficar sabendo quando um novo episódio for publicado. Não deixe de seguir a gente no Instagram, @Direito Levado a Sério e @JusRodrigo, meu pessoal, para receber dicas, comentários, enfim, ficar por dentro aí das novidades, tá certo? A gente se vê no próximo episódio. Um grande abraço e sapere aude!